O número de anagramas que se pode formar com as letras da palavra arranjo. Olha o que acontece. Se eu chamo de N o total de anagramas, eu vou permutar essas 7 letras, mas com detalhe. Há uma repetição de letras, a letra A aparece 2 vezes e a letra R também. Então nós dizemos que a permutação de 7 com 2 e 2 repetições, de acordo com a relação fatorial de 7, sobre fatorial de 2 multiplicado pelo próprio fatorial de 2. Ora, o trabalho aqui é um trabalho braçal, o cálculo, né? Fatorial de 7, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes o fatorial de 2. O fatorial de 2 aqui embaixo se repete e o outro você simplesmente desenvolve, 2 vezes 1. Acaba simplificando. E na hora de você efetuar os cálculos, acaba obtendo como resultado 1260. Resposta correta, indicada na última alternativa. O número de anagramas da palavra reflorestamento que começa com a sequência flores. Mas tem que começar com a sequência flores, isso aqui. Então, o que você vai fazer? Você fixa esse começo aqui, ó. Você vai fixar e as outras letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você vai colocar nessas outras posições, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E como é que você vai fazer isso? Olha só. Vai ser permutação dessas 9, porque essas aqui, ó, você já fixou, né? Permutação dessas 9, mas vamos ver, a letra E aparece 2 vezes e tem mais uma letra que se repete? Sim, a letra T, ó, também aparece 2 vezes. Então, se a gente chamar de N o total de permutações, isso aqui vai ser dado pelo fatorial de 9, divididos pelo fatorial de 2 vezes o fatorial de 2. O autor da questão deixou a resposta indicada dessa forma na letra C. Aqui começa a complicação em termos de permutação. Eu quero excluir de todos os anagramas possíveis da palavra natural aquelas que têm as letras T, U e R juntas e em qualquer ordem. Bom, vamos fazer o seguinte, fazer o contrário, esqueça o enunciado e vamos pensar no seguinte. Eu quero fazer anagramas, mas eu quero garantir que essas 3 letras fiquem juntas. Ora, a palavra natural ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você já colocou 3 letras aqui. As outras 4 você vai posicionar aqui. Só que você vai usar um artifício. Para garantir que elas fiquem juntas, o teu procedimento é considerar as 3 como se fosse uma letra. Então, se eu considero as 3 como se fosse uma letra, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. O que eu faço? Eu simplesmente permuto as 5. Eu garanto daí que essas 3 vão ficar sempre juntas. Só que tem um detalhe. Essas 3 vão ficar juntas e com um detalhe. Na hora que você vai permutar as outras, ó, tem uma repetição de 2 letras, que é a letra A, ó, que se repete. Então assim você garante todas as permutações que as 3 fiquem juntas, porém nessa ordem. Mas entre elas, elas também podem mudar de posição, por isso, permutação de 3. Então, considera as 3 como se fosse uma letra, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai permutar as 5. Com detalhe, tem a repetição da letra A. E vezes permutação de 3, por um fato. Elas podem ficar juntas e entre elas
trocar de posições. Bem, a pergunta é, qual é o número total que exclui isso aqui? Teu raciocínio, então, vai ser outro. Você vai partir do total de anagramas, permutação dessas 7 letras com 2 repetições, e vai tirar aquelas que têm as 3 letras indicadas juntas. Você vai subtrair de permutação de 5 com 2 repetições vezes a permutação de 3. Esse é o cálculo, tá? Na hora de você proceder aqui, ó, fica com 7 fatorial sobre 2 fatorial, menos do lado 5 fatorial divididos por 2 fatorial e vezes ainda o permutação de 3, que é 3 fatorial. Ora, se você fizer esses cálculos, aqui vai dar 2.520, ao passo que aqui, calculando, você chega em 360 ao fazer esse cálculo. O resultado final é essa diferença, e essa diferença, 2.160, tá? Esse é um exercício importante pelo seguinte fato: você tem uma restrição, você não quer que as 3 letras T, U e R fiquem juntas. O que você faz? Do total, você tira aquelas permutações que têm as 3 juntas. Essa é a ideia. A pergunta é de quantas maneiras você pode extrair as 10 bolas na urna. O que vai acontecer? O número de maneiras coincide com a permutação dessas bolas. Todas têm a mesmo tamanho. E as bolas da mesma cor, preta, preta, tem 3 iguais, branca, branca, verde, verde, azul e azul. Então, como você vai fazer todas as permutações, mudar a ordem de uma cor de bola aqui, a mesma cor, não altera. Então é permutação das 10 com 3 repetições bola preta, 3 repetições da bola branca, 2 repetições da bola verde e 2 repetições da bola azul. Ora, isso aqui, de acordo com a relação que nós vimos, é fatorial do 10 divididos pelo fatorial de 3, fatorial de 2, fatorial de 2, fatorial de 2 e vezes ainda o fatorial de 3. O fatorial de 3 aparece 2 vezes aqui. Apenas por curiosidade, se você calcular o fatorial de 10, isso aqui vai dar 3.628.800. Vai dar isso aqui. Agora aqui embaixo, fatorial de 3 é 6, fatorial de 3 é 6, fatorial de 2 é 2 e fatorial de 2 é 2. Na hora que você calcula, faz esse quociente, vai dar 25.200 possibilidades. Esse é o total. 25.200 é a resposta. Letra A, portanto. Aqui ele tem que fazer um trajeto que ele vai sair do ponto A e vai chegar ao ponto B. Porém, tem uma condição. Ele tem que primeiro passar por C e depois chegar em B. Então essa é a condição. Um caminho possível de se fazer. Ele só pode andar para a direita e para cima. Vamos chamar o seguinte: ele só pode andar para o leste e para o norte. Um caminho possível, ó, se ele fizer isso aqui, ó, é um caminho possível. Tá? O que está acontecendo? A sequência que ele formou. O que ele formou foi leste-norte, depois norte, ele fez leste-norte, depois leste novamente, norte, tá? Norte, norte novamente e ainda leste. Esse é o caminho que ele fez. Se ele for fazer o segundo trecho, olha o que ele pode fazer. Um caminho possível seria esse que eu inventei aqui. Como é que seria esse caminho? 2 vezes para o leste, ó, 2 vezes para o leste, 1 vez para o norte, 2 vezes para o leste e, finalmente, 1 vez para o norte. Então, isso aqui é um possível caminho.
Olha o que ele tem que fazer. Você tem que separar em duas partes. Calcula a primeira parte e depois vai calcular a segunda parte. Se eu chamar de N o número total de possibilidades, olha o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou permutar 6 caminhos. Só que tem um detalhe. Leste, 1, 2, 3 vezes. Então é permutação de 6 com 3 repetições. E norte também 3 vezes. Só que daí ele tem que prosseguir com outro caminho. Ele vai fazer o primeiro trecho e o segundo trecho. Esse E indica para a gente a multiplicação pelo princípio multiplicativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente 6. Só que nesse caso é permutação de 6. Vejamos com 1, 2, 3, 4, 4 repetições do leste e 2 repetições aqui do norte. Permutação de 4 com permutação de 6 com 4 e 2 repetições. Vamos aos cálculos? Fatorial de 6 sobre fatorial de 3 multiplicado pelo fatorial de 3. Do lado, fatorial de 6 divididos pelo fatorial de 4 vezes o fatorial de 2. Ora, aqui vai ser o seguinte, se você desenvolver isso aqui, você vai chegar à conclusão que o primeiro vai dar 20 e o segundo, lá à direita, vai ser igual a 15. Ou seja, o resultado que você acaba obtendo, 300. 300 é o número total de possibilidades. Esta é a resposta. Aqui um detalhe importante. Ele quer que as letras de PET apareçam juntas e nessa ordem. Então o que você faz? É como se você tivesse aqui, ó, uma letra só, tá? Um elemento, um símbolo. Você teria então, ó, um elemento, 2 elementos, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você considera esses caras como se fosse um. Como é nessa ordem, o que você vai fazer agora? Você vai permutar o 9, o 0, o 0, 2 e esse elemento aqui. Você vai permutar 5 elementos, com um detalhe, repetição de 2 algarismos. Então é permutação de 5 com 2 repetições. Fatorial de 5 sobre o fatorial de 2. Quando você calcula o fatorial de 5, é 120. E o fatorial de 2 é 2. Por isso que o total de senhas nessas condições que ele pode formar, 60. É a resposta. Aqui é o seguinte, ele fala até no final, que considerando que uma maneira disso ocorrer se distingue da outra tão somente pela cor dos carros, o total de possibilidades dos 6 carros ocupar as 10 vagas é... Olha só, é como se você tivesse 10 carros, sendo que 4 aqui, ó, são 10 vagas, né? 4 não são ocupados. O que você vai fazer para calcular? Você vai fazer o seguinte, você vai permutar os 10, com o seguinte cuidado. As de mesma cor, mudando a ordem, não altera. Então, 3 e 2 aqui, e ao mesmo tempo é como se fosse um carro de uma cor só. Tá? Permutar as vagas, os lugares que são vagos entre si, não altera nada. Então, por isso que a permutação das 10 com 3, 2 e 4 repetições. Fatorial de 10, fatorial de 3, fatorial de 2, fatorial de 4. Tá? Se você tiver dúvida quanto ao que eu fiz, ó, coloca aqui uma letra M de marrom aqui e você teria a permutação dos 4 carros de cor marrom. Só que nos 4 carros, na verdade, são 4 vagas. Né? Bem, cálculo total. Se você efetuar os cálculos aqui, ó, a permutação de 10
é 3.628.800. Isso aqui é a permutação dos 10, o fatorial de 10. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Fatorial de 2 é 2 vezes 1. Fatorial de 4 seria 24. Evidente que dá um trabalho em termos de cálculo. Efetuando esses cálculos aqui, a gente chega na resposta 12.600. Essa é a resposta que você deve assinalar. Esse problema tem duas partes. Primeiro, você tem que calcular quantos são os possíveis anagramas da palavra carnaval e depois calcular o tempo para fazer cada um desses anagramas, quer dizer, o total de anagramas. E ele falou o seguinte, que cada um desse anagrama ele é mostrado em 0,5 segundos. Então ele quer saber o tempo total. Então vamos primeiro ao cálculo. Total de anagramas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 letras. A letra A aparece exatamente 3 vezes. Então é permutação de 8 com 3 repetições. Nenhuma outra letra se repete. Você fica com o fatorial de 8 aqui sobre o fatorial de 3. Desenvolva. Esse fatorial de 8 é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 e vezes aqui do lado o fatorial de 3. Na hora de você simplificar, simplifica esse sujeito aqui. Bom, total possível de anagramas seria esse 6.720. Agora atenção, um anagrama ele mostra em 0,5 segundos. Então, se eu quero mostrar 6.720 anagramas, o tempo total é esse número multiplicado por 0,5 segundos. Ou seja, esse resultado aqui vai te dar no final 3.360 segundos. Aqui um probleminha sério. Qual problema sério? A resposta não aparece escrito aí em segundos. O que você vai ter que fazer? Transformar isso aqui. Você divide esse sujeito aqui por 60. Por que por 60? Ao dividir por 60, você está dividindo por 60 segundos. Você vai descobrir o número total de minutos. Se você fizer essa divisão, vai dar 56 vezes 60 segundos. 56 multiplicado por cada 60 segundos representa 1 minuto. Por isso, resultado 56 minutos. Aqui, novamente, reforço a ideia. O que você tem que fazer aqui? Ó? Pegar esse 3.360 segundos e dividir esse sujeito por 60. Na hora que você fizer essa divisão, vai te dar 56. Tá certo? Resposta correta, 56 minutos, que vai ser o quê? Menos de 1 hora. Alternativa B de bola. Olha só o que ele quer. Sequência de golpes. Jabs, diretos, cruzados e gancho. Mas com detalhe. São 2 jabs, 2 diretos, um cruzado e um gancho. Ele quer saber o número de sequências que podem ser formados. 2, 4, 6, permutação de 6. Com 2 repetições do jab e 2 repetições aqui do direto. Então, se você fizer usando a relação matemática para calcular, você vai acabar obtendo o número de possibilidades, o número de sequências. É permutação de 6 com 2 e 2 repetições. Ora, o fatorial de 6, isso aqui vai te dar 720, ao passo que o fatorial de 2 vai ser igual a 2. 720, quando você divide por 2, 360. Divide 360 novamente por 2, você vai chegar em 180. São 180 sequências possíveis com esses 6 golpes. Resposta à letra A.
Vamos lá, são 3 sabores diferentes, só que tem um detalhe, né? Essa criança, ela vai mudar a ordem desses sabores ao longo dos 6 dias da semana, são 6 sabores. Ela vai fazer o seguinte, é permutação de 6, com repetição de 2 sabores, repetição de outros 2 sabores e de outros 2 sabores. Né? Na verdade, são 3 sabores diferentes, cada um vai aparecer 2 vezes ao longo da semana. Fatorial de 6 sobre fatorial de 2 vezes o fatorial de 2 e vezes o fatorial de 2. Resultado, esse resultado vai dar 720 aqui e aqui embaixo, 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 8. Número total de possibilidades, 90. Essa é a resposta. Está aí.